Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis e um episódio inédito, né? Hoje a gente vai falar de uma pauta muito interessante e muito importante, né? Quando a gente fala de economia circular, que é análise de ciclo de vidas. Quem vai conversar com a gente aqui é a Flávia. Ela vai nos o tempo é curto para a gente dizer que vai se aprofundar em cada tópico, mas pelo menos a gente acredita que já vai ter uma boa visão sobre esse processo da análise de ciclo de vida, a importância que tem isso para a sustentabilidade. Então, Flávia, seja muito bem-vinda ao Conversas Sustentáveis. A Flávia falou que é uma pessoa que adora falar em público, então esse é o momento dela de brilhar. Por favor, te apresente antes da gente entrar no assunto principal. O nosso público gosta de saber quem é a pessoa que está por trás, como é que a Flávia chegou ao ponto de falar de análise de ciclo de vidas. Então, o microfone é teu. Então tá. Então, prazer aí, que bom tá junto com vocês. Então, eu sou a Flávia, eu sou head de projetos na Trechim, mas eu iniciei na minha trajetória aí de economia circular, logística reversa faz um tempo. Então, é uma área relativamente nova e eu comecei justamente entendendo como funcionavam produtos de menor impacto, como que a gente poderia, trazer essas atribuições de sustentabilidade para produtos, inicialmente calçados, que era a área que eu trabalhava, e entender também o impacto, né, de toda essa produção, porque eram quantidades gigantescas, né, de pares, e o impacto disso no meio ambiente. Então, aí que eu comecei, né, me aprofundar em estudos de análise de ciclo de vida, relatório de sustentabilidade, estudos de materialidade, que a gente vai falar aqui um pouquinho que está tudo interligado, né? Tudo voltado para a mesma estratégia, né? Sustentabilidade, claro, dependendo do negócio que tá estudando, né? Show de bola. Pessoal, antes da gente começar, eu quero falar do nosso patrocinador, da Trechim, grande parceiro do Conversas Sustentáveis. A gente está junto aí desde o início. E é uma empresa que é especialista em gestão de resíduos, né? A Flávia sabe bem disso. Atende grandes empresas aí como Red Bull, Nike, L'Oréal, só empresas tops, atuam já no Brasil inteiro. Então, se tu que trabalha em alguma empresa ou se a tua empresa já busca essa questão de gestão de resíduos, quer trabalhar isso, então pode procurar o pessoal da Trechim. Fica aqui o contato, que é contato@trechim.com.br. Pode dizer que escutou aqui no Conversas Sustentáveis que tu vai ser melhor atendido e vai ter um baita desconto aqui. A Flávia tá aqui para comprovar isso, tá certo? Então, Flávia, vamos começar pelo início, né? Se alguém tá caindo de paraquedas, só para avisar que eu fico no celular é por causa das perguntas. E o papel e caneta é para as dúvidas que surgem na hora, então é assim a vida. Gostaria que tu introduzisse, né, a questão da análise de ciclo de vidas, o que é isso, de onde é que surgiu, porque muita gente fala, vamos reciclar, mas será que vale a pena? O que é a análise de ciclo de vida? Ah, beleza. Então, análise de ciclo de vida, basicamente, é tu compreender tudo que está envolvido em relação a impactos ambientais dentro de um processo, de uma produção de um produto específico, enfim. Então, ela iniciou justamente para ficar claro para todo mundo não só o que era impacto negativo, mas o que teria de benefício da gente alterar algum processo, diminuir consumo de água, emissões, né? Então, faz parte da avaliação do design também de muitos produtos, assim. Então, hoje, né, a análise de ciclo de vida, ela funciona de diversas formas, dá para aplicar diversas ferramentas, mas ela tem três análises principais. Pode analisar um produto em específico, então, desde a extração da matéria-prima até, né, a disposição do resíduo depois do consumo daquele item, ou de um processo específico para te analisar emissões de gases de efeito estufa, consumo de água, uso do solo. Então, a gente consegue, dentro da análise de ciclo de vida, fazer analisar esses portões que eles chamam, né? E também o consumo inteiro do produto. Isso está muito alinhado, né, com toda a estratégia que a empresa tem. Então, isso tem que ficar claro. O ACV tem que fazer parte da estratégia de sustentabilidade da empresa que está fazendo o estudo, porque, justamente, tem que ficar claro que tudo que pode vir resultar desse ACV pode gerar depois, né, uma alteração no seu estudo de materialidade,
no que é o objetivo principal daquela empresa, ela produz plástico. Ela vai deixar, né, como aconteceu com algumas empresas, vai ter algum impacto no solo, na água, qualidade. Então, isso tem que estar muito alinhado também com o que a empresa se propõe a descobrir o que faz aí no seu processo, né? Perfeito. Essa questão da análise de ciclo de vida, ela não... Há quanto tempo que vem sendo trazido? Eu acredito que, claro que já há estudos há bastante tempo, mas começou a ser falado há pouco tempo dentro das empresas, pelo menos aqui no Brasil, né? Isso, eu ia dizer, realmente no Brasil faz pouco tempo, mas em outros países, por exemplo, na Alemanha, a análise do ciclo de vida, né, o estudo de ciclo de vida determina quais são as cotas de reuso e reciclagem, né? Na França, todos os produtos que são consumidos e produzidos na França precisam ter uma certificação de ACV. Então, no Brasil, a gente ainda está muito devagar, né? Mas na América Latina, assim, a gente já consegue ter países que já têm isso em legislação mesmo, assim. Então, por exemplo, para a produção de combustíveis, tem que ser feita análise de ciclo de vida, conseguir comprovar, né, os biocombustíveis, como que tu comprova que ele é biocombustível ou não, sabe? Então, no Brasil é muito novo, não é exigido ainda. Porém, a gente tem empresas que têm portes gigantes aí, né, mundiais, assim, então elas precisam ter isso incorporado na sua estratégia, no sentido de que só assim tu vai conseguir monitorar realmente de onde tu tá adquirindo a matéria-prima, qual que é o impacto nessa matéria-prima que tu tá adquirindo e na tua produção mesmo. Então, realmente é novo, mas muitas empresas já vêm fazendo para poder, né, comprovar isso, não só o marketing verde, que a gente chama, né? Exato. Mas comprovar realmente também o impacto que está causando suas melhorias internas, né? Ajustes de operação, enfim. Então, Antes de eu entrar na parte de tu trazer um pouco das etapas, qual é pra ti, né, que é tua o papel do Estado para que exija isso, né, que vire uma normativa, que seja uma padronização dentro das empresas? Isso encarece dentro das companhias ou isso pode mostrar que tem efeitos financeiros interessantes para a empresa? Como é que tu vê nessa parte de conformidades a importância de ser ou não exigido das empresas fazer um estudo de ACV? bom, então são duas perguntas em uma, né? Então, falando sobre políticas públicas, principalmente. No Brasil, a gente ainda carece, né, de fatos e dados aí para construir políticas públicas. E o ACV vem muito disso também. A gente já tem comprovação disso em outros países, que trazer esses fatos e dados através do estudo de ACV fazem muito sentido na hora de determinar, por exemplo, cotas de reuso, de reciclagem, né? Enfim, e também destinação de resíduos até uma prefeitura ali precisa entender melhor o que ela pode fazer com a disposição de um resíduo que ela coleta na coleta urbana. Através do ACV, é possível entender que vale a pena a gente incluir um processo melhor, né? Uma compostagem, enfim, dá para fazer tudo isso através do estudo de ACV. E falando então de empresas, né, de exigir isso, eu acho que é realmente muito importante que as empresas comecem a, como eu falei, incorporar isso na sua estratégia. Porque através do estudo tu consegue ver em cada etapa, né, que eu vou comentar a seguir, a gente consegue entender de fato, eu investi, por exemplo, numa forma de rastreamento aí de máquinas diferente. Então tu vai entender, tu vai diminuir o consumo de água, mas tu vai aumentar o consumo de energia. Ou materiais, polímeros bio, né, que a gente chama aí que são sustentáveis, né? Então, tem que entender se realmente eles são sustentáveis. E é através da CV que tu consegue enxergar isso, né? Principalmente comparando aí com produtos ou da tua própria empresa ou com outros produtos semelhantes no mercado para realmente ver, meu investimento valeu a pena. Não valeu. Aqui vai ser um greenwashing se a gente comunicar, entende? Então, eu acho que seria muito interessante as empresas começarem a tornar isso parte da cultura mesmo. Legal. Agora, se tu puder explicar um pouco pra gente sobre essas etapas, desde a extração até o descarte final, e
quais são os impeditivos, as barreiras, desafios, como queira dar o nome, na parte de análise de ciclo de vida? Tá, beleza. Então, inicialmente, né, tem que ter muito claro qual que é o objetivo desse teu estudo, porque, como a gente comentou, né, até agora, falar sobre ciclo de vida, mapear o todo, né, são muitas variáveis. Então, tem que ficar bem claro para quem está realizando o estudo qual que é o objetivo dele, né? Que parte tu quer analisar, se tu quer analisar um processo em específico, por exemplo, o resfriamento, né? A gente quer ver se nessa alteração de processo a gente vai diminuir o consumo de água ou não, a energia. E isso também, né? Nesse objetivo tem que estar muito bem alinhado em qual local, né? Tu vai estar realizando. Por quê? Claro, no Brasil, a matriz energética a gente já conhece, né? Ela funciona muito bem para todas as regiões. Mas em outros países, assim, tem uma matriz energética diferente. Então, se for comparar um produto produzido no Brasil com um produto produzido na Alemanha, são consumos de energia Claro. diferentes, tipo de, E até né? a matriz de energia, Exato. geração diferente. Então, isso, né, inicialmente tem que estar muito claro. Então, por exemplo, produção de polímeros. Então, para te identificar, né, como que é o ciclo de vida desse polímero, tem que ficar bem claro realmente de onde tu tá buscando, onde tu quer fazer esse comparativo, quais são as variáveis que tu tem mais interesse em entender. Ah, eu quero realmente descobrir qual que é o impacto que tem nessa produção, falando em uso do solo, eh, qualidade de água. Então, num primeiro momento, deixar isso bem elencado para, né, no decorrer da análise, ver se faz sentido, né? Uhum. Então, é muito importante essa análise crítica, assim. Acho que é a, é a principal quando se fala de análise de ciclo de vida, é entender de fato o que tu está analisando, assim, porque vão surgir várias questões e variáveis diferentes, resultados diferentes. Então, ter essa análise crítica mesmo depois, lá no final, no software, como que tá essa conversão, porque às vezes pode sair um número totalmente diferente, mas às vezes a conversão que não foi feita da forma correta no software. Então, como um todo, assim, ter essa análise crítica aí do resultado. Mas, falando, né, continuando a parte do polímero, né? Se eu quiser entender, então, como que é cada etapa da produção, isso eu vou diagnosticando, né? Então, vou registrando quais dados eu quero analisar, vou registrando mesmo como se fosse uma etapa de um processo Claro. normal, né? Como a gente faz usualmente, né? A galera já está acostumada, né, a mapear processo. Então, a partir disso, depois de todos esses registros, é utilizado softwares, né? Então, onde a gente imputa todas essas informações, né, as entradas e saídas, que são esses dados e quais variáveis tu quer resultar, para que a gente possa daí sim ter um primeiro resultado da CV. E a partir disso ir analisando ele de forma muito crítica e vendo se faz sentido, quais variáveis tu quer analisar, né, predominar ali no teu estudo para poder fazer esses comparativos e sim afirmar, né, que aquele item ou aquele produto, aquele, né, resíduo está indo para uma destinação correta. E tudo isso a gente consegue ver em etapas da CV. E o que são os desafios da questão da análise de ciclo de vida, de um processo, da implementação, da incorporação, da adoção disso de uma empresa? São vários desafios. O primeiro deles são os dados, na verdade, porque ainda a gente tem muito déficit, né, em tanto em empresas quanto nos próprios softwares, porque eles são muito caros. Esse é um ponto também a ser comentado, né? Alguns softwares pagos aí, né, giram em torno até de 30 mil por mês para uma empresa. Então, não é toda empresa que pode Pode fazer, bancar claro. esse custo. Mas, então, são esses desafios, assim, de a empresa ter na sua cultura toda essa análise de processo, a matriz de, né, materialidade que a gente falou no início, o que faz parte da sua estratégia de sustentabilidade? O foco é diminuir consumo de água, no inventário, né, de gases de efeito estufa é diminuir a emissão de gases, qual que é o foco daquela empresa? Então, o desafio é trazer isso para a cultura da empresa, né? Então, começa por aí, né? Liberar que, assim, a informação entre as áreas é um passo Uhum. muito importante, né? Porque a área de sustentabilidade, às vezes, não é muito bem, né, vista aí pela empresa, assim, como um todo, mas
os seus estudos né, geram um impacto muito positivo para as outras áreas. Então, acho que é o ponto principal, trazer isso para a cultura da empresa. E o custo, sem dúvida, né? Porque realmente, para quem não está no seu dia a dia, não tem especialistas, isso até, né, custo de software, custo do especialista para fazer esse estudo pode gerar um custo inicial, mas que depois ele vai se pagando conforme tu vai, né, tendo os Sim. resultados da CV. Então, assim, os três que são basicamente o custo, né? A barreira de entrada não é para qualquer um que queira fazer esse processo. Ter a fonte de informação clara, né? E uma matriz de materialidade bem definida para saber para onde é que lado vai. Então, essa questão do custo, ela implica para todo mundo. Se tu vai pegar e contratar uma consultoria, ela vai te cobrar, porque ela também vai ter que usar esse software que ela acaba usando para fazer todo esse processo. Então, a gente acaba que a gente já selecionou o tipo de empresa que vai trabalhar fazendo Sim. isso, né? Porque uma empresa de médio porte, às vezes, tem esse custo em pequeno porte, então nem se fala que pode ter entrada nessa parte da análise de ciclo de vida. Se tu puder fazer uma comparação de produtos e processos, né? Assim, se a análise de ciclo de vida ela facilita uma comparação de diferentes produtos ou processo e também quais são os critérios, né, que são essenciais para tu avaliar a sustentabilidade por meio da CV. Tá, primeiro, né, até eu ia complementar a fala anterior justamente com esse ponto, né? O ACV, ele é muito colaborativo. Eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo, porque os bancos de dados, eles são comuns. Então, seja um software pago, que, né, para empresas que não têm condições, assim, de arcar com esse custo, fazem sentido, mas também tem softwares grátis. Então, esses softwares, eles são alimentados com bancos de dados e estudos que as pessoas vão fazendo. Então, pelo menos tentar fazer algumas análises e colocar essas informações ali, já vai fazer muita diferença, para o todo, assim. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque, quando a gente vai fazer esses comparativos, a gente não tá falando de empresa A, empresa B, a gente não vai comparar como cada uma se comporta exatamente, né, não é esse o foco, né. Mas sim, comparar resultado mesmo. Quanto que uma pode emitir através daquele processo de poluentes ou impacto, né, na qualidade da água, eutrofização, enfim, são vários impactos que podem ser medidos e através dessas variáveis comuns e desses processos que muitas vezes são comuns em diversas empresas, a gente consegue ir acompanhando o desenvolvimento do estudo de ACV como um todo, assim. Então, eu acho que é um ponto muito importante trazer essa colaboração. Esses softwares que são grátis, eles têm credibilidade também no mercado? Uhum, tem sim. Não, com certeza. O que diferencia eles é realmente a informação, né. O banco a quantidade de dados que tem em cada um, né. Então é isso que diferencia, mas tu vai conseguir fazer um estudo da mesma qualidade em um e em outro. É mais, o trabalho de buscar a informação mesmo, né. Entendi, perfeito. Por isso que, bater na tecla de que a empresa tem que ter isso muito bem definido, a gente precisa dessa informação, faz parte da nossa estratégia, e a gente vai ter que construir tudo a partir disso, né. Tudo que a gente vai fazer, todos os nossos planos de ação, a partir do estudo de ACV. Isso vai fazer muito mais sentido, porque tu vai conseguir enxergar, de fato, onde que tu tem que agir, Entendi. né. Então, e falando sobre estratégia de sustentabilidade mesmo, né, então, a empresa X, a gente, se preocupa realmente com a destinação do resíduo, né, que é gerado do meu processo ou o meu produto no final do consumo dele, né, no final da cadeia, que a gente chama. Vou fazer um programa de logística reversa. O estudo de ACV ele é extremamente importante, porque tu vai entender de fato, a partir da disposição daquele resíduo, para onde que ele pode ir, qual que é o impacto, seja o impacto social também, isso a gente pode medir através da CV, né, através da reciclagem, enfim, outros tipos de disposição. Tu consegue fazer toda essa análise de transformação daquele material, então o processo de transformação, ele vale a pena? Vai conseguir, medir isso, que às vezes ele aparentemente é um processo caro, que isso a gente já sai com alguns direcionamentos de cara sem fazer o estudo de ACV, né. Esse processo de transformação não vale a pena, vale a pena. Então tu consegue, através dessa análise, né, dizer: por exemplo, um
chinelo, né? Um chinelo de borracha, vamos dizer assim. A gente consegue entender o impacto de não extrair matéria-prima virgem, né? Para Claro. produzir aquele calçado. Sendo que tu já consegue medir isso através da CV. Quanto que tu vai Sim. economizar de energia, de água, medir o impacto social também. Então, é muito interessante para trazer esse alinhamento para a empresa, né? Como um todo. Perfeito. Outra questão ali da questão do... Não, antes eu quero falar uma outra questão. Eu vou antes de Não, não, tranquilo. nessa parte ali que a gente estava conversando agora, hoje, como é um tema muito novo, como é que tá a questão de profissionais que atuam com ACV, assim, tu tem visto bastante? Porque, de verdade, Wagner, que atuo, assim, no meio, também não conheço muita gente que olha para isso. Ah, e isso pode se tornar também uma oportunidade para pessoas que buscam transição de carreira. Tu tem que ter uma formação em alguma coisa para trabalhar. Se puder trazer isso aí mais para galera que tá buscando entrar na área de sustentabilidade, acha uma pauta interessante. Como é que funciona? Não, muito, muito boa essa pergunta, porque realmente profissionais que fazem estudo de ACV, eles já têm outras atribuições normalmente. Então, o foco deles não é fazer o estudo de ACV. Então, quem tá tentando, né, entrar na área de sustentabilidade, com certeza é uma área que vale a pena se especializar. A gente ainda não tem muitas formações nessa área, tá? A gente estava comentando antes do episódio, né? Mas a gente não tem muitos cursos na área. Muita gente aprende fazendo, mas isso para qualquer área de sustentabilidade, eu acho que é um ponto muito importante para todo mundo que quer entrar, quer trabalhar com sustentabilidade, a gente aprende fazendo, né? Infelizmente ainda funciona assim. Então, mesmo começar a fazer. Então, é, entrar nessa área quero trabalhar com produtos de menor impacto, quero trabalhar com resíduo. Entrando nessas áreas e realizando os estudos de ACV, tu vai se especializando. Foi assim que foi Ó. indo, né. Não foi assim: "Ah, vai ter essa E isso é função", bem né. comum até na área de sustentabilidade, né? A pessoa, eu era de tal área, eu tinha familiaridade, gostava do assunto, Faz um comecei pouco de tudo. e aí fui migrando. Exato. Tem até um estudo, acho que um estudo do LinkedIn, né? Que para quem a galera que está procurando entrar na área de sustentabilidade, que fala sobre isso, que hoje tem o dobro de demanda do que tem de pessoas para trabalhar com sustentabilidade. E a projeção é de 15 milhões de vagas até 2030. ah, Na América Latina, 2030 ou agora 2025? Agora eu não vou saber te dizer. Mas é bastante coisa. É um tema e de uma área que vai crescer muito nos próximos anos no Brasil e numa maneira geral. No Brasil, principalmente, porque agora a gente tem 2025 a Uhum. COP30, que vai ter em Belém do Pará. Então, um olhar do mundo inteiro estará para as ações do Brasil. Nós, Conversas Sustentáveis, queremos fazer alguns movimentos, até com o público internacional aqui no Brasil, para aproveitar, ver o mercado, o que está acontecendo, sugestões, oportunidades, conexões. Então, acredito que não só nós vamos fazer esse movimento aí dentro do 24 e 25 por causa disso. A gente falou muito da questão ambiental, né? A ACV também gera impacto na questão social? Tem alguma coisa a ver ou é viagem minha? Não, a gente consegue medir. É justamente como eu estava falando desse exemplo ali, né, da cadeia de reciclagem mesmo. A gente consegue, através da CV, como eu falei, medir partes, né, de um processo. E o processo de disposição do resíduo, ele também faz parte, né, do estudo de ACV. Então, é possível fazer essa análise. Então, desde a disposição final pelo consumidor, seja na sua coleta urbana, seja num programa de logística reversa, seja uma disposição incorreta, às vezes também, infelizmente, acontece, né? Então a gente consegue, a partir disso, fazer essa análise de diferentes tipos de disposição, de transformação e reciclagem desse material também. Hum, Porque a ideia principal, né, é sempre a gente trazer o máximo possível aí, né, de matéria-prima de volta para o seu processo, né? Não adquirindo matéria-prima nova, porque isso vai gerar N impactos de novo. Então, a gente consegue sim medir. No caso, né, da reciclagem, a gente consegue colocar custos, colocar benefícios, né, dentro do estudo de ACV, de fazer a reciclagem ou transformação daquele resíduo. Então, a gente consegue comprovar que
a reciclagem vale mais a pena, a transformação, né, como um todo vale mais a pena do que adquirir uma matéria-prima nova. Ah, eh, sabe que, falando até, trazendo um outro pauta que eu olhei sobre. Saiu agora, essa semana que passou, que a Noruega anunciou que vai fazer mineração em alto mar. Ah, sim. E aí tá um debate, né? Eu particularmente acho importante, porque não vai acontecer desenvolvimento se tu não buscar novas tecnologias. Sim. Só que como é que vai ser feito, né? Tem todo um processo para isso. E aí entra o que eu quero falar, né? Que a gente se encaminhando pros finais, assim, pro finalmente. O que tu vê como futuro, né, da análise de ciclo de vida, assim, o que vai acontecer, o que tem por onde melhorar, da importância? Porque, por exemplo, dando esse caso da Noruega, tem que fazer uma baita análise, né, para ver se tudo para de pé, se compensa os riscos que estão atrelados de uma má exploração. Com certeza. A gente vem vendo resultados aí, né, de uma má exploração, né, ultimamente. Exatamente. Então, assim, olhando pra frente, assim, nos próximos anos, e principalmente no Brasil, que ainda algumas coisas a gente é um pouco atrasado, outras a gente até é bem avançado, não podemos falar isso, uma Com coisa errada. certeza. Para que a gente consiga enfrentar as próximas barreiras ambientais, sociais, o que tu acha o que é o papel da análise de ciclo de vida aí para os próximos anos? Bom, primeiramente, eu acho que isso tem que estar muito alinhado com políticas públicas, né? Começa por aí, começar a exigir isso, esse estudo, não só nesse caso da mineração, mas em várias áreas, né? No agro, realmente em resíduo, na produção mesmo de combustíveis, na produção de qualquer tipo de material, como uma certificação mesmo, como acontece em outros países que eu até comentei no início. Então, eu acho que inicialmente a gente começar transformar isso. Infelizmente, no Brasil, muita coisa funciona, né? Tá na lei, a gente vai cumprir porque tá na lei. Então, começar a trazer isso e a importância do estudo de ACV como fatos e dados, que eu fui comentando aí no decorrer da nossa fala, assim, de realmente ter informação para poder propor novas tecnologias e mesmo desenvolver profissionais nessa área. Precisa de informação. Pouca gente sabe que para fazer uma análise aprofundada, né, falando em sustentabilidade, precisa fazer um estudo de análise de vida. Então, eu acho que por aí, tem que desenvolver esses profissionais, que tem muita gente que sabe, já sabe fazer, já pelo menos tem uma boa experiência nisso. Então, começar a trazer isso mais para a cultura da própria formação, né, de engenheiros, gestores ambientais, que isso não é tão falado na nossa formação, né? Eu fui mesmo aprender na prática, então eu acho que começa por aí, a gente trazer isso e fazer isso se tornar parte da cultura das empresas, né? Porque, por exemplo, nesse caso da Noruega, com certeza eles vão fazer um estudo mega aprofundado para não gerar impacto nenhum, Não, né? total, Pelo menos assim, não, né? pra tu ter uma De não ideia, fazer. assim, saiu uma notícia que eu considerei meio alarmista, né? Mas, assim, se tu olhar a matéria e não a manchete, a projeção é que não comece nem antes de 2030, até lá só estudo. Então, eles Sim. vão fazer primeiro uma análise para ver se vai valer a pena, se precisa. E aí, esse é um Investir processo. nisso. Exato, esse é um processo para depois de 2030, mas saiu a matéria como se Noruega está pensando. Que não é muito mais para vender e para dar clique, né? Do que De realmente. fato. Porque nem um país com uma maturidade da Noruega não vai chegar, não, olha só, agora amanhã eu vou lá. Dá um passo tão para trás, assim, né, em relação à sustentabilidade. Não faria sentido nenhum, realmente. Exatamente. Pra gente finalizar, se tu puder trazer um caso real, alguma coisa que tu vivenciou, que tu viu o retorno, assim, ó, a gente participou disso, ou fizemos esse estudo aqui, que trazia isso. Se tu puder trazer um caso que aconteceu aí no teu dia para o pessoal saber também, seria legal. Então eu volto aqui, por exemplo, mesmo né, de resíduos. Então, posso trazer 2 exemplos. O próprio caso do isopor também, que é um resíduo que pouca gente sabe que ele é reciclável, acaba produzindo do zero. Mas fazendo análise do ciclo de vida do isopor, né, isso tudo em parceria com as empresas que produzem esse material. Então é importante, né, voltar à questão de ser colaborativo. Análise de ciclo de vida tem que
tá claro para todo mundo que desde a empresa que produz, a empresa que vai comprar aquele material para, enfim, utilizar, né, nas suas atividades, e a que vai dispor desse resíduo depois tem que estar muito alinhado. Então, através dessa análise, a gente identificou, né, que a transformação do resíduo para evitar a compra de novos materiais faria muito sentido para uma indústria em específico. Então, que ela deixaria de gerar diversos tipos de impacto. Então, consumo de água, efluente, emissões de gases de efeito estufa, tudo por conta de ter essas diferentes fontes de abastecimento de material reciclável, né? Então, que é o isopor. Então, a gente conseguiu criar essa rede para diminuir, né, esse impacto lá no início. Mas, claro, através da CV, a gente identificou que valeria mais a pena ou não. Então, mas, claro, depois de muita análise, né? Quanto tempo leva no tempo? Qual foi o tempo, assim? Depende Claro muito. que depende do Isso, que é, mas de quem sim, tá, esse caso de específico. quem tá participando, assim. Mas demorou 6, 7 meses pra gente ter uma noção de vamos avançar por aqui, não vamos. Isso vai fazer parte da estratégia desse projeto, não vai. Então, demora um tempinho. Mas, claro, tem estudos que são muito mais rápidos, porque já tem informação, quer focar num processo específico. Mas como um todo, assim, e também tem estudos que levam muito mais tempo. Então, claro. é relativo. Esse em específico foi um pouco mais rápido, porque, como eu disse, a gente tinha Você várias. chegou a ver o caso do Lego? Não vi. Que eles. Ah, sim, tá, lembrei. Eu vi esse caso, inclusive vi a matéria ultimamente. Levaram tanto tempo e E depois. viram que não valia a pena. Sim, eu vi agora eu lembrei. Imagina o estudo que foi feito, né? Levou muito mais tempo do que 6, 7 E depois meses. viram que não fazia Que não sentido. valia a pena, exato. Mas bueno, pessoal, a gente tá chegando aí na reta final. Eu quero agradecer sempre a parceria de vocês que nos acompanham. Peço que curtam aí no Spotify ali e também no YouTube, se você está olhando, né? Faz a gente chegar em ter mais alcance. Eu sempre esqueço de falar e o pessoal me cobra isso, né? Então, por favor, se Conversas Sustentáveis em todas as redes, Instagram, LinkedIn. Então, pode nos adicionar, vamos bater um papo. Se quem quer participar ser membro do Conversas Sustentáveis também, entre em contato. E te agradecer mais uma vez, Flávia. Quero que tu deixe tuas considerações finais. Se tem algum assunto que tu gostaria de falar que acabamos não falando. E teus contatos, se alguém quiser bater um papo também contigo. Então tá. Primeiro agradecendo, e parabenizando também pelo podcast como um todo. É muito importante que a gente tenha pessoas falando sobre sustentabilidade e com qualidade também, né? Informações confiáveis. Então, parabéns, viu, Wagner? Na verdade, a minha consideração principal, assim, é a gente trazer, né, mais confiabilidade para a sustentabilidade como um todo. Eu acho que incentivar as pessoas também a entrarem nessa área, né? Não amedrontar, que é uma área difícil. É uma área difícil, assim, que a gente falando, né, na nossa realidade. Porém, vale muito a pena. O trabalho vai ser recompensado, assim. Tu vê realmente o impacto do teu trabalho muito positivo, assim, né? Independente da área que tu vai atuar dentro de sustentabilidade. Então, não desistam. Minha consideração é essa. Não desistam de sustentabilidade. E a gente tem muito para construir. E se especializem em ACV, que a gente vai longe. Boa. Então tá, pessoal. Nos falamos e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau.